Alô, meus queridos, tudo bem? Olha o Rock aí mais uma vez. Hoje nós vamos falar a respeito, de divisor de frequência. Vamos continuar aqui naqueles nossos vídeos, sobre som automotivo. Obviamente que divisor de frequência não é só para som automotivo, tá? É para som em geral, para qualquer tipo de caixa. Não só caixa para automóvel, mas qualquer tipo de caixa que você queira fazer, porque o divisor de frequência é uma coisa só. Tá, ok? Bom, então hoje é a nossa parte 1. Depois vamos ter a parte 2. Tá? Vamos fazer somente a parte 1 hoje. Tá, ok? Bom, então vamos lá. Bom, na parte 1 vamos falar o seguinte, O divisor de frequência, também conhecido como crossover, são responsáveis pela divisão de toda a gama de frequências audíveis em diversos grupos, graves, médios e agudos. Por quê? O nosso som, a parte audível, que nós temos o infrassom e nós temos o ultrassom, que nós não ouvimos. O ultrassom só os animais é que ouvem. Nós temos a nossa faixa audível, que vai de 20 vibrações por segundo, 20 Hz, a 20 mil vibrações por segundo, 20 kHz, que na realidade nós não conseguimos ouvir essa faixa. A verdade é o seguinte, nosso ouvido é muito poluído e a gente não consegue ouvir toda essa gama de frequências. Mas essa faixa audível ela é dividida em subgrupos. Não assim em grupos, Nós temos os graves, os médios e agudos, que também são subdivididos, Os graves são divididos em subgraves, isso, e graves. Os médios, nós temos os médios graves, médios e médios agudos, e os agudos propriamente dito. Nós vamos nos preocupar somente em 3 divisões, tá? Graves, médios e agudos, permitindo com que cada alto-falante trabalhe somente com a frequência para a qual ele foi projetado, melhorando o seu desempenho, melhorando o seu desempenho. Porque aqui lance, não tem como um único alto-falante conseguir reproduzir toda a faixa audível. Por quê? Para você reproduzir as baixas frequências, você necessita de um cone grande com movimentos lentos. Mas para você reproduzir as altas frequências, você já necessita de um cone menor, e com movimentos rápidos. Então não tem como um único cone atender todas essas solicitações. Então não existe aquele jogador polivalente, aquele jogador que bate o corne e vai para a área cabecear. Não tem como. É impossível. Tá beleza? Então aqui nós dizer que não existe o full range. Não, o full range não consegue reproduzir toda a faixa audível. Ele não consegue. Um alto-falante só com um único cone não consegue reproduzir fielmente toda a faixa audível. Então nós temos que utilizar o divisor de frequências. Nós temos 2 tipos, podemos dizer em 2 categorias. É isso? Nós temos os divisores ativos. O que são os divisores de frequências ativos? São aqueles que utilizam componentes ativos, tipo amplificador operacional, transistor, fora os resistores e capacitores e indutores que tem que ter. Então mas só que eles necessitam de uma alimentação externa, necessitam de uma fonte de alimentação. E nós temos os passivos, que utilizam resistores, indutores e capacitores. É isso que o próprio som é que faz a sua alimentação. Então isso é chamado então de divisores passivos. Ok? Desculpem, gente. Bom, então, como eu falei para vocês, os divisores de frequências ativos são instalados entre a fonte de sinal e o amplificador. Só que é o seguinte, eu vou ser obrigado a ter um amplificador para cada faixa de frequência. É o que nós chamamos de sistema de multi-amplificação. É bom porque em um ponto. Porque, por exemplo, você reproduzir os agudos, você não necessita de muita potência elétrica. Porque os agudos já são altos. Já tem, você com 50 watts de agudos, você arrebenta o ouvido de qualquer pessoa. Já os graves necessitam de muita potência elétrica. Então você utilizando o sistema de multiamplificação, você pode utilizar amplificadores de menor potência para os médios e agudos
e amplificadores de maior potência para os graves, né? Teoricamente, o pessoal diz que é 10, 20, 40. O que seria 10, 20, 40? Seria, por exemplo, se você botar 100 watts de agudos, seriam 200 watts de médio e 400 watts de graves. Então é 10, 20, 40. Mas isso aí é tudo teoria, né? Isso aí é tudo teoria. Na realidade, você depende de outros fatores. Depois vou fazer um vídeo só sobre essa parte. Como você calcula a potência ideal para você sonorizar ambientes, tanto ambientes fechados como ambientes abertos, né? Isso aí vai ser assunto de um outro vídeo que nós vamos fazer. Então, mas como eu falei, vocês, então, o divisor ativo, então, ele necessita, tá, de um amplificador para cada faixa de frequência. Então você vai ter que ter um amplificador para subgraves, um para médio graves, um para médio e agudos. É isso? Se você botar 3 faixas, você botar 4 faixas, vão ter 4 amplificadores, ou 4 conjuntos de amplificadores. Tá ok? Já os divisores passivos, né, então, são aqueles que ficam entre o amplificador e o alto-falante. Isto é, fica na própria caixa de som. E o próprio som, então, ele é capaz, então, de alimentar o meu sistema. Tá ok? O único problema é o seguinte, né? É que o divisor passivo, ele introduz um certo grau de distorção. Então você tem que tomar muito cuidado, que ele introduz um certo grau de distorção. Aí vem aquelas perguntas que sempre me fazem, né? Assim, Rock, qual é o capacitor que eu boto no Twitter? Qual é o capacitor que eu boto na corneta? Que na verdade não é corneta, né? É drive de médios. É que você usa uma corneta para fazer a projeção do som, né? Jogar o som em uma direção. Você vai projetar. É como se você botasse a boca, a mão na frente da sua boca. Você vai direcionar, entendeu? O som. Então aquilo ali é que é a corneta. Então na verdade você tem um drive de paramédios, onde você usa uma corneta. Você pode usar também corneta em graves, né? As caixas 4520, 4560, ST200 são caixas que na realidade também são cornetas acústicas, só que são cornetas para os graves e subgraves, né? A W Warner, W Box, tudo isso também são cornetas, mas são cornetas para graves, tá ok? Mas o pessoal tem medo de dizer que para os médios é corneta. Então o pessoal me pergunta, qual é? Eu falo assim, não sei. Ah, não, mas não é 2,2 microfarads? Eu falo assim, não sei, pode até ser. Depende. Você tem que me dizer quantas vias tem o teu sistema, qual é a impedância. É isso? Para poder, então, quais são os alto-falantes que você vai utilizar, para eu então te informar qual vai ser o capacitor ideal. Tá ok? Então não pode ser chutado, não, que é para não ficar aquele famoso chibum. Né? Só tem e bum, bum, bum. É o famoso som chibum. Eu detesto quando eu vejo um som desse tipo. Não é isso? Bom, antes de falar então sobre os cálculos dos componentes de um crossover passivo, vamos conhecer primeiro as aproximações em relação a um filtro ideal. O que seria um filtro ideal? O filtro ideal é aquele que só vai passar aquela faixa de frequência que você quer. O que tiver acima ou abaixo não passa nada, é zerado, é tudo cortado. Tá? Esse seria realmente o filtro ideal. Mas na realidade, tá? Os filtros, eles atenuam as frequências indesejáveis. Entendeu? Eles não cortam totalmente, eles atenuam. Tá legal? Então isso nós chamamos de aproximações. Tá beleza? Então, em outras palavras, o filtro real, ele atenua as frequências não desejadas. Correto? Bom, quais são as atenuações ou quais são as aproximações que nós temos? Nós temos os filtros de primeira ordem, que ele vai apresentar para as frequências indesejáveis uma atenuação, né, de 6 decibéis por oitava, né, que esse sinalzinho de menos significa atenuação. Né, quando há ganho, aumento, é positivo. Né? Quando você tem uma redução, né, nós chamamos de atenuação, sinal de menos.
O que é a oitava? Oitava é o seguinte, quando uma frequência ela é o dobro ou a metade da outra, né? Uma oitava acima ela é o dobro, uma oitava abaixo ela é a metade. Então nós dizemos que oitava é quando tem uma frequências, é isso que podem ser o dobro ou a metade de uma frequência fundamental. Então eles podem ser de primeira ordem, que é menos 6 decibéis por oitava, pode ser de segunda ordem, que é de menos 12 decibéis por oitava, e de terceira ordem. Só que de terceira ordem, o passivo não dá para fazer. Teria que ser o ativo, porque 12 decibéis por oitava, você vai ter que ter amplificador com muita potência para compensar a atenuação. Então não é muito viável você utilizar a atenuação ou aproximação, né, de menos 18 decibéis. Normalmente a gente trabalha ou com 6 ou com 12. A maioria do som que eu vejo por aí instalado, o pessoal trabalha com 6. Bota só um capacitor no Twitter. No médio bota só um capacitor, que está errado, é capacitor e um indutor. E usa só um indutor, né, nos graves. Mas na realidade, então, esse é o de primeira ordem. É o que a maioria das pessoas usam por aí, e embora o do médio, o pessoal faz erradamente, só bota o capacitor. Não, aí está deixando passar graves para os médios, para as cornetas. Entendeu? Então, tá errado isso daí, né? Não é só o capacitor, não. Tá ok? Bom, além das atenuações, existem diferentes respostas à frequência das bandas passantes dos filtros. Essas respostas vão depender do filtro escolhido. Não reparem o meu inglês, tá? Eu sou péssimo em inglês. Né? Mas nós temos o Butterworth, que é o que a maioria usa, tá? É o mais utilizado em todo o sistema de som, tá? É o filtro, né? Butterworth, que apresenta uma resposta mais plana, né? Mas por ser mais lento necessita de uma ordem maior, né? Então você necessita trabalhar com ele, na realidade, com segunda ordem e não com a primeira ordem. Então, para você utilizar a resposta Butterworth, né, o ideal é você utilizar o filtro de segunda ordem. Nós temos o Chebyshev tipo 2, que requer uma quantidade maior de componentes e apresenta ondulações, que nós chamamos de ripple, né? Então não tem uma resposta plana. Tem uma resposta com ondulações. E fora isso, nós temos o Bessel, temos o Linkowitz Rhetoric, nós temos o elíptico, né? Mas isso aí, vamos nos prender mais ao Butterworth, que é o que a gente usa com mais frequência no sistema de som. Tá ok? Bom, como eu falei, a faixa de som audível ela vai de 20 Hz até 20 kHz, como já foi abordado. Mas cada alto-falante é projetado para reproduzir melhor determinadas faixas de frequência. Então tu tem lá, né, o woofer, o subwoofer, né, tu tem lá o mid-bass, o mid-height, né, tu tem lá os drives para médios, tu tem lá os tweeter para os agudos, tem os super tweeter e vai por aí afora. Tá, beleza? Aí então para você montar um crossover, né, você vai ter que separar essas faixas de frequência de um programa musical. Não é isso? Então o crossover, né, ou o divisor de frequência, ele utiliza os seguintes filtros, tá? O passa alta, tá, que deixa passar as frequências de um determinado valor para cima, que é o caso do Twitter, né? Aí você pode usar o de primeira ordem, que é quando você bota somente um capacitor no positivo do alto-falante, ou o de segunda ordem, né, que você usa um capacitor em série, né, no positivo, e em paralelo com o positivo e o negativo você coloca um indutor. Então esse é o de segunda ordem, que é o melhor. É melhor você fazer dessa maneira, tá? Já que você está utilizando o Butterworth, o certo é você usar o de segunda ordem. Né? Nós temos o passa baixa, né, que é o que a gente usa, né, nos graves e subgraves, que deixa passar as frequências de um determinado valor para baixo.
É isso? Então você vai utilizar um indutor em série com o positivo do alto-falante, ou no caso do segunda ordem, né, você vai utilizar um indutor em série e um capacitor em paralelo, para dar uma maior atenuação. E nós temos o passa-faixa, que é o caso dos médios, né, que é o caso das cornetas, dos drive de médios, que não deixa passar as frequências de um valor para baixo e, e não deixa passar as frequências de um determinado valor para cima. Vai ter uma frequência de corte, nós chamamos de frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Aí nesse caso nós temos que utilizar, se for de primeira ordem, um capacitor e um indutor em série com o positivo do alto-falante. Foi o que eu falei que ninguém faz. Bota só o capacitor, tá errado. Tá? O som fica ruim. Ou então, se você utilizar o de segunda ordem, vai ficar o capacitor com o indutor em série e em paralelo também um capacitor e indutor. Vai formar um filtro chamado de pi. Um filtro tipo pi. Tá, beleza? Bom, como é que eu vou fazer, como é que eu projeto um divisor de frequência? Como é que eu faço isso? Bom, o primeiro passo é você escolher quantas vias serão utilizadas no seu sistema de som. Vou trabalhar com quantas vias, com quantos tipos de alto-falante diferentes. O ideal é você trabalhar com 3 ou 4 vias. Não trabalhe com 2 vias, entendeu? Aí você vai ter um woofer e um super tweeter. O pessoal usa muito isso em trio elétrico, né? Chama o famoso trio elétrico. Que ali você não precisa ter um som, né, de alta qualidade, né? O negócio ali é berrar, né? O negócio ali é ter o som alto, estridente, arrebentar com o ouvido das pessoas. Mas você fica preso, né? Embora existem, né, por aí super tweeters, né, de boa qualidade, né? A gente chama de titânio. Eles são bons para reproduzir tanto os médios quanto os agudos. Mas você não tem um alto-falante bom para reproduzir os médios graves entendeu? E médio agudo, médio grave e grave ao mesmo tempo. Antigamente, né, tem um fabricante aí, né, eu não sou de fazer propaganda, mas tinha um fabricante chamado Novik, que ele tinha uma linha para instrumentos musicais, que tinha uma linha, né, de alto-falante chamado CV, que era coluna de voz, né, então tinha alto-falante de 12 e de 15 polegadas, e tinha a linha CB, que era para contrabaixo. Tá? Mas hoje em dia nem sei se ainda existe essas linhas daí da Novik no mercado. Então o ideal é você trabalhar com 4 vias. 5 vias também é ruim, porque é aquele lance, né? Muita gente falando ao mesmo tempo dá zebra. Então você também tendo 5 vias, aí, pode causar uma certa confusão, vai ficar uma briga. Entendeu? Então o ideal, acho que 3 ou 4 vias é o ideal para você trabalhar. Então eu aqui, por exemplo, estou escolhendo aqui, ó, aí você vai determinar os pontos de cruzamentos. Aí você tem que primeiro ver qual é o alto-falante que você vai utilizar. Bom, o meu woofer, né, os meus graves, eu quero cortar em 125 Hz. O meu woofer responde bem nessa frequência, né, nesse caso aí não seria nem meu woofer, né? Seria na realidade aí o meu subwoofer. O meu subwoofer responde bem, aí tem que arrumar um subwoofer que responda nessa faixa de frequência, né? Uma boa reprodução, tem esse ranger. Aí depois eu escolhi um médio grave, né? Um mid-bass, que ele vai responder entre 125 e 500 Hz. Vai ser o meu médio grave. Aí eu vou ter um médio, né, isso que seria a corneta, né, de médios, né, que o pessoal gosta de chamar de corneta, que vai responder entre 500 e 4.000. E eu vou ter o tweeter que vai responder de 4.000 para cima, que eu acho até muito baixo. Eu gosto de botar tweeter para responder, na realidade, a partir de 6.000. Eu estou dando um exemplo aí, 4.000. Tá? Mas eu gosto muito de trabalhar com 6.000 ou 8.000. Eu prefiro, tá? Eu prefiro, é melhor. Mas para carro, você trabalhar com 4.000 está de bom tamanho. Aí você tem que ter o quê? Um bom tweeter que responda bem, né? Não adianta você ter um tweeter que começa a responder em 5.000 e cortar ele em 4.000. Vai ficar uma bosta.
É isso, você tem que pegar um Twitter que começa a responder em 3.000 pelo menos, para você poder cortar ele em 4. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Com a faixa de resposta dos alto-falantes que vocês vão utilizar. Senão vai dar zebra. Agora você tem que escolher o que? Qual é a ordem do divisor. Eu vou usar de primeira ordem, que é um elemento por canal, né? Só o Twitter, né? Tal, é só o indutor. Ou vou usar de segunda ordem, eu utilizo 2 elementos por canal. Então você tem que agora decidir essa parte. Correto? O quarto passo é aplicar as respectivas fórmulas. Então você tem a fórmula, né, para o alto-falante de primeira ordem, que é só o indutor, né, no woofer, o indutor e o capacitor no mid-bass, o capacitor e o indutor, né, no drive de médio, na corneta, e só o capacitor no tweeter. Então você tem as formas para você calcular os valores do indutor e do capacitor. Né? Z é a impedância do alto-falante, normalmente em automóveis é 4 ohms. 2π é fixo, é uma volta completa, é um ciclo completo, né? que é 6,28. E F que é a frequência de corte que você quer, aquela frequência do crossover que você escolheu ali, estava na figura anterior. Se for de segunda ordem, é a mesma coisa, só entra a raiz de 2. Né? A pessoa vai até lembrar das aulas de elétrica, né? Quando é trifásico, entra a raiz de 3. Né? Quem tem aula aí de eletricidade comigo, né? Instalações de elétrica, vai lembrar disso daí. Então, no de segunda ordem, a diferença é que entra a raiz de 2 nos cálculos. Então, o que você vai fazer agora? Botar os valores. Né? Por exemplo, lá no nosso caso, né? No nosso caso teremos um amplificador, vamos botar um amplificador exclusivo para o subwoofer, cortado em 125 Hz, eu vou botar um amplificador só para o subwoofer, de maior potência. E vou usar um outro amplificador para os médios, para o mid-bass, tá ok? Para o drive de médio, tá ok? E para o tweeter. Então, eu vou usar o de primeira ordem, vai ficar fácil, né? Impedância de 4 ohms. Para o mid-bass, como eu vou utilizar o amplificador só para os graves, não preciso cortar ele na parte baixa de 125. Eu já vou ter o amplificador cortado em 125. Então eu preciso cortar ele somente em quê? Em 500 Hz. Então vai ser a impedância, 4 ohms, dividido por 2π, que é 6,28, vezes 500 Hz. Aí vai dar 0,00127 Henry. Né? Andando com a vírgula 3 casas para a direita, vai dar 1,27 mH. No artigo de divisor de frequência, parte 2, eu vou ensinar como é que você enrola essas bobinas. Achei o valor da bobina. Como é que eu enrolo essa bobina? Como é que eu calculo o diâmetro do núcleo, o comprimento dela, a seção do condutor que eu vou enrolar a bobina? Eu vou ensinar isso. Também vou ensinar como é que você despolariza o capacitor para colocar. E tem muita gente aí que o que acontece? Capacitor de poliéster só vai até 4,7 microfarads. Tá? Se você quiser um maior do que isso, você vai ter que utilizar o bipolar. Só que o bipolar ele só vai até 200 microfarads. E é difícil você achar que Rio de Janeiro então é mais difícil você achar. São Paulo você acha fácil. Rio de Janeiro é complicado. Então o que você normalmente faz quando você quer um capacitor maior do que os bipolares, né? Porque bipolar aqui no Rio eu consigo achar com facilidade até 22. Até 22 microfarads você acha bipolar fácil aqui no Rio. Acima disso você não acha. É muito complicado. Então o que você tem que fazer? Você tem que utilizar um capacitor polarizado, né? Normalmente a gente usa o eletrolítico, e tem que despolarizar ele. Isso eu vou explicar no divisor de frequência parte 2, como a gente faz essa despolarização. Também vou ensinar uma coisa chamada, né, filtro subsônico. Tem muita coisa para vocês verem no capítulo 2, tá? Na parte 2 de divisor. Bom, no caso do meu driver, né, que é a corneta, eu vou ter que usar um indutor para cortar de um determinado valor para baixo.
e, né, que é 4.000, né, ele vai ter que reproduzir de 4.000 para baixo. E o capacitor para ele reproduzir de 500 Hz para cima. Então, como é que eu vou calcular o indutor? É a impedância dividido por 2π vezes a frequência que eu quero que ele responda para baixo, né, que a gente chama de frequência de corte superior. Então está dando quanto? 1,59 em, não é bem Henry mesmo, né? Se não me falha a memória dele, ele vai dar Henry, não vai dar Henry não, vai dar milihenries. Se não me falha a memória aqui, não, ele dá 1,59 milihenries que ele vai dar, tá? Aí botei como Henry, né? Mas não é Henry não, é milihenry. Tá legal? Aí tá errado aí. Eu fiz a conta certa, mas escrevi errado. E no caso do capacitor é 1 sobre 2π, 6,28. A frequência do determinado valor para cima que eu quero, que é de 500 Hz para cima, vezes a impedância que é 4. Aí isso aí está dando 79,6 vezes 10 a menos 6, que é 79,6 microfarads. Aí na aula que vem, próximo capítulo, eu vou explicar como é que a gente chega, como é que você vai usar os capacitores para chegar nesse valor. Tá ok? E no caso do Twitter, que é só o capacitor, então vai ser 6,28 dividido por 4.000 vezes 4, vai dar 9,9 vezes 10 a menos 6 farads, isto é, 9,9 microfarads. Se você cortasse ele em 8.000, o capacitor já seria de 4,7 mais ou menos microfarads. Aí já dá para utilizar o de poliéster. Se você utilizasse 10.000, né, 10.000, aí já ia dar mais ou menos perto, 3,3. Isso porque eu estou trabalhando com 4 ohms. Se eu estivesse trabalhando com 8 ohms, tá, aí é diferente, né? Meu capacitor seria menor. Por exemplo, se eu botasse 8 kHz a 8 ohms, tá, o meu capacitor seria de 2,2, mais ou menos, que é o que o pessoal costuma colocar. Viu como o negócio é complexo, né? Você achar o capacitor? E por isso que eu vejo por aí, gente, a maioria do som que eu vejo por aí, quando o divisor de frequência é montado pela própria pessoa, tá, é montado de forma errada. Tá? Que o pessoal não tem esse conhecimento, tá? Não tem essa teoria. O que eu sempre falo para o pessoal, gente, instalar som, entendeu? É difícil você achar uma pessoa que instale som. Você acha emendador de fio, vermelho com vermelho, preto com preto, entendeu? Isso você acha por aí, verde com verde, isso você acha, emendador de fio. Agora um cara que realmente instale o som corretamente, entendeu? É meio complicado. Depois eu vou ter também aí, né, uma parte dos nossos artigos que eu vou dar algumas dicas, né? Como é que você tira ruído, né, do som, né, isso, como é que você faz, como é que você calcula se tem que botar, quantas baterias tem que colocar, sem fazer realmente uma upgrade, né, no teu sistema de elétrico do teu som. Eu vou dar várias dicas, tá? Dicas de equalização. Aguardem aí que vocês vão ter muita coisa ainda para ver comigo nessa parte de som, tá ok? Bom, passei demais. Passei demais. Tá legal? Então, gente, peraí, deixa eu botar aqui que o negócio aqui passou demais aqui, foi aonde não deveria. Espera um instantinho. Tá ok. Espera aí um instante. Ai, meu Deus do céu. É só eu mesmo que faço mais agora. Desculpem aí, mas sumiu a imagem, né? Então, é que eu apertei 2 vezes aqui no mouse. Então, meu nome, todo mundo já me conhece, né? É Lorival Roque, mais conhecido como Professor Veja Bem. Né? Meu e-mail, né? lorival.roque@gmail.com. Meu WhatsApp, né? É 21, Rio de Janeiro. 97904-3792. E o meu canal no YouTube é o Professor Veja Bem. Inclusive, gente, olha, tem agora um novo canal do Veja Bem. É as histórias do rock. Já fiz 2 vídeos, tá ok? Fiz semana passada e fiz essa semana agora, né? Semana passada eu contei a história, né, de como eu nasci, o famoso bebê gigante, que as roupinhas não deram, os sapatinhos não deram.
o problema que eu tive no quartel, né? Quando eu tive que servir, é isso. Então vai ser contado, né? Nessa história, né? E o segundo, né? Eu falo sobre o exame de próstata, né? Quando eu fui fazer a primeira vez, né? E agora a saúde agora que eu fui fazer, né? As decepções que eu tive. Botem lá no meu canal lá, né? É as histórias do rock. Tá ok, meus queridos? Bom, então era isso então que eu tinha que falar para vocês, tá legal? Não se esqueça então de se inscrever no meu canal, tá ok? Seja membro, porque se você for membro do meu canal, você vai ter direito a, a muita coisa, tá? Porque tem alguns vídeos que eu vou colocar somente para quem é membro do meu canal. Então você paga uma taxa mensal, entendeu? Pode ser de, né? Pode fazer com a taxa mínima, que é R$ 4,99. E você vai ter direito a alguns vídeos especiais, vai poder fazer cursos comigo, dependendo do que você escolher, né, do nível, né, de filiação que você escolher, pode fazer até o curso de graça, né, receber o certificado, tudo bonitinho, né, ou então pode fazer o curso com 30% de desconto, com 50% de desconto. Então seja membro lá do meu canal, não se esqueça de dar aquele like, se vocês gostaram das dicas que eu dei aí hoje para vocês. Ativem aquele sininho quem ainda não ativou. Recomendem meu canal, né, para os seus amigos. Tá ok? E não se esqueçam então de se inscrever. Tá ok, meus queridos? Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Então não perca, tá? O divisor de frequência parte 2, tá? Tem muita coisa boa. Você vai aprender a enrolar um indutor e a despolarizar os capacitores. Fazer o filtro subsônico e outras coisitas mais. Tá ok? Um abraço para todos.